Boa tarde, pessoal. Infelizmente, perdi a gravação do estudo. Estou mandando de novo. Vamos realizar o nosso estudo sobre progressão dos espíritos e vamos começar a leitura com o livro Vida Feliz 149. Deus conhece teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca. E vamos fazer a nossa prece. Pai querido, gostaria de pedir vosso amparo para o estudo que vamos realizar hoje. Que tuas bênçãos nos envolvam, nos inspirem no estudo que vamos apresentar. Vos pedimos, Pai querido, também que abençoeis todas as pessoas que irão ouvir esse estudo. E que tuas bênçãos nos envolvam a todos, nos ajudando a nos tornar melhores e fazer bom uso desse estudo. Assim seja. Assim vamos estudar Progressão dos Espíritos, que está no Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, Progressão dos Espíritos. E, nesse livro, nós aprendemos, que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E, ao longo do tempo, eles são testados, passando por uma série de provas. Como essas provas funcionam? As perguntas que eu vou analisar, que eu vou fazer um resumo aqui, é da 114 a 122 do Livro dos Espíritos, que eu vou mandar para ser postado lá no blog Alta Poetisa, para todos poderem ler. Vamos analisar um caso de alguém que vai se tornar médico. O que essa pessoa que vai se tornar médico precisa fazer para se tornar médico? Bom, primeiro, ela nasce neste mundo. Precisa dos cuidados básicos como o bebê. Depois, um belo dia, vai para a creche. Na creche, aprende a interagir com outras pessoas, outras crianças. Vai aprendendo algumas coisas básicas e um belo dia entra no curso básico, no primeiro grau. Vai ter que fazer 9 anos de primeiro grau, passando pela alfabetização, passando por estudo de matérias, vai fazer muitas provas. Em média, uma prova de cada matéria a cada mês. Um belo dia ele termina o primeiro grau. Vai para o segundo grau. Vai estudar uns 3 ou 4 anos, dependendo do tipo de segundo grau que ele vai fazer. Vai gostar de biologia. E um belo dia vai fazer o vestibular ou um Enem. E vai entrar para a universidade. Para se tornar médico é um mínimo de 5 anos. Ralando. A maioria faz em 6. 5 anos em que tem várias provas teóricas, práticas, desafios os mais variados. Vai trabalhar em um hospital, sim, vai fazer aquele estágio, né? Residência, como se diz. 2 ou 3 anos, dependendo da especialidade que ele quer. E depois pode fazer até alguma pós-graduação ou alguma especialidade. E só aí ele começa a trabalhar como médico. Vamos analisar a caminhada do espírito sob o mesmo prisma, ou um prisma similar. Um espírito é criado como um princípio espiritual, como é relatado lá no livro Evolução em 2 Mundos, que nós estudamos toda sexta-feira, das 19 às 19h40. Ele vai passando pelos reinos inferiores da natureza, e um belo dia,
ele ingressa no reino humano. No reino humano, ele entra como simples e ignorante, mas com o livre-arbítrio. Normalmente, em uma humanidade primitiva. E lá, ele vai começar a passar por um conjunto básico de testes até ser espírito puro. Quais são esses testes? Os normais que vemos aí pela vida. Os desafios normais que encontramos na história da humanidade, desde que o ser humano começou a ter a noção de família e a viver em tribos. São estes os desafios que tem, o do sustento, o de cuidar da família, o de criar filhos, o de se defender de outras tribos. E o espírito vai fazendo escolhas. Só que, como está escrito no próprio livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita no coração do homem. Ele vai sentir que certas escolhas ele se sente melhor e outras escolhas dão uma sensação de mal-estar. Mas ele vai arranjar desculpas, às vezes, para fazer as piores escolhas. E toda escolha tem consequência. E aí, uns aprendem rápido com as consequências. Outros são mais teimosos e mais rebeldes. Se comprometem mais. Aí uns espíritos se tornam melhores e evoluem mais rápido. Quanto a esse rápido? Não sei. Mas assim como um médico precisa de, passado a infância, passado a creche, ainda ter 9 anos de primeiro grau, 3 anos de segundo grau, dá 12, mais, digamos, no mínimo 5 anos de medicina, dá 17, né? E mais 2 anos de residência, ele precisa de 19 ou mais anos para se tornar médico. Um espírito puro precisa de, no mínimo, X encarnações, não é uma encarnação só, porque senão teríamos uma vida muito mais longa, X encarnações para atingir a perfeição. Por quê? Certas escolhas têm consequência no plano físico e no plano espiritual. Então, o espírito, entre a fase encarnado e a fase desencarnado, ele tem oportunidade de apreciar as consequências de suas escolhas. E vai desenvolvendo propósitos para se tornar melhor, os que forem, digamos, menos rebeldes, e outros que são mais rebeldes fazem piores escolhas e ficam mais tempo comprometidos. Aí Kardec, nas perguntas que ele faz entre a 114 e a 122, ele pergunta se algum espírito foi criado mal. Os espíritos dizem que não. Todos os espíritos passam pela fieira da ignorância, não da maldade. Maldade é escolha de espírito teimoso. Por que acham que a espiritualidade valoriza tanto a humildade? Porque quando somos humildes, tendemos a acertar mais do que quando somos rebeldes, arrogantes, agressivos. Porque quando somos rebeldes, teimamos no erro. Quando somos arrogantes, nos julgamos superiores ao outro. E às vezes fazemos pouco caso de outras pessoas. Sim. E às vezes, depois, quando vamos para o plano espiritual e descobrimos as consequências de nossa arrogância, arranjamos desculpas para ela. Retornamos para o plano físico. Tem na série de André Luiz, o livro Libertação, onde conta a história do Gregório. O Gregório foi papa, ou seja, ele conhecia os princípios da Igreja Católica, que quem vivesse integralmente os princípios da Igreja Católica, que são baseados nos ensinos de Jesus,
certamente não chegaria tão comprometido ao plano espiritual. Só que, pelo que dá a entender, ele não foi um bom papa. Chegou no plano espiritual e encontrou as consequências de seus erros. Ele esperava ser recebido por Jesus e por uma grande quantidade de anjos e não encontrou isso. Aí se rebelou. Ao se rebelar, acabou ficando 700 anos estacionado no umbral. 700 anos, não foi 7 nem 70. 700. Quantas encarnações ele poderia ter tido nesse período para se melhorar? Não, ele ficou na teimosia, lá parado. Então o espírito pode estacionar. Claro que ele cresceu na hierarquia dos maus lá e ele era chefe lá de uma cidade. Mas a mãe dele, que estava em planos espirituais superiores, pediu muito à espiritualidade para socorrerem o filho. E foi montada uma equipe que o André Luiz descreve lá no livro Libertação, que acabaram o resgatando. Ao ser resgatado, foi levado para um ambiente onde foi socorrido, e depois seria levado à matéria, porque ele não tinha condições de ir para um plano superior, onde ele encarnaria. Provavelmente estar encarnado por aí, enfrentando desafios compatíveis com seu histórico. Então, gente, a rebeldia nos faz estacionar. Pensemos nisso. Aí, Kardec faz uma outra pergunta bem interessante. Se tem espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores, a espiritualidade diz que não. Aí imaginamos um Hitler. Foi um espírito de sombra enquanto esteve encarnado aqui. Se comprometeu seriamente perante a justiça divina. Mas algum dia, em algum lugar, em um futuro distante, ele será um espírito de luz. Todos. Qualquer pessoa que vemos na rua, seja ela boa ou não boa, um belo dia, em algum lugar, será um espírito de luz. Lembremos sempre disso. E aí, os espíritos explicam mais abaixo, é perguntado que todos são criados simples e ignorantes e todos têm um conjunto básico de provas para passar. Só que pelo seu livre-arbítrio, alguns têm repetência. O mesmo se aplicaria para o estudante que vai estudar medicina. Tem uns que em 19 anos se formam médicos e fazem a residência. Tem outros que repetem de anos. E tem outros que repetem tanto que em uma vida física não consegue se tornar médico. Mas, ao contrário da vida física, que tem um fim determinado, um belo dia todos passamos para o plano espiritual, a vida espiritual é imortal. Ela não tem um tempo definido. Então, algum momento, nem que seja em milhões de anos, o espírito atinge a perfeição. Nem que seja em muitos milhões de anos. Mas em algum momento, o espírito atinge a perfeição. E aí Kardec teve uma dúvida. Se um espírito poderia degenerar. Se ele poderia retrogradar. E os espíritos explicam que não. Mas ficar parado pode. Ninguém retrocede. Pode sim um espírito inteligente que fez o mal aqui na Terra ser exilado para um mundo primitivo. Mas o que ele evoluiu é a aquisição. Ele estará num estágio evolutivo que o fará ajudar aquele mundo a evoluir, porque ele será um espírito inteligente que vai reencarnar lá. Então ele vai ajudar a surgir uma civilização naquele mundo. Como aconteceu conosco, com os exilados de Capela. Os exilados de Capela e outros mundos ajudaram a construir a civilização egípcia, a civilização chinesa, a civilização hindu e outras civilizações. Lembremos disso. Aí, Kardec faz uma pergunta bem desafiadora para os espíritos.
Será que Deus isenta os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? Eu pergunto, para alguém se tornar médico, dá para isentar ele de todas as provas que ele tem que fazer entre o primeiro grau e a residência no hospital? Com certeza não. Ele tem que passar pelas provas e tirar uma certa nota. O mesmo vale para os espíritos. Ou seja, todos temos um conjunto mínimo de provas, desafios e coisas a aprender para nos tornarmos espíritos puros. É por isso que o Espírito de Verdade diz para os espíritas: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Instruí-vos. Quantos de nós separamos um tempo para estudar? Quanto de nós vamos ao centro para participar dos estudos que tem lá, para nos tornar um pouquinho melhores, para aprender um pouco mais? E aí, Kardec faz uma outra pergunta desafiadora. Se todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, pela fieira do mal, não, mas sim pela fieira da ignorância. Ou seja, todos foram criados simples e ignorantes. Aqui cabe um parênteses para falar dos anjos. Os anjos foram espíritos que muito antes de nós sermos criados, passaram por todos os desafios que estamos passando em algum mundo do universo. Sim, dizem que o nosso universo teria surgido de um Big Bang há 15 bilhões de anos. E o nosso Sol teria se formado há pouco mais de 5 bilhões de anos. Ou seja, tem um gap aí de 10 bilhões de anos. Quantos espíritas não evoluíram ao longo desses 10 bilhões de anos, gente? Pensemos nisso. Hoje são espíritos puros, mas um dia lá no passado distante, passaram pelos mesmos desafios que estamos passando hoje. Meditemos, então, em nosso futuro distante. Daqui a 1 bilhão de anos, o que seremos? Daqui a 5 bilhões de anos. Certamente, a maioria de nós, espíritos puros, ajudando Deus na obra da criação. Meditemos que enquanto a Terra está aqui, o Sol já é uma estrela aí, que já tem 5 bilhões de anos, e talvez tenha mais uns 5 bilhões pela frente, ou seja, dá tempo de Vênus esfriar e ter vida, que Vênus hoje é tão quente como a Terra era uns 4 bilhões de anos atrás, né? Então dá tempo de Vênus esfriar e talvez ter vida, né? E daqui 5 bilhões de anos o Sol vai explodir e se apagar, mas vai ter, tem telescópios aí fora que percebem que há galáxias em formação. Ou seja, daqui a bilhões de anos, vai ter estrelas em formação, vai ter vida surgindo em alguns mundos. E espíritos entre nós, alguns que se tornaram espíritos puros, poderão ser requisitados para ajudar na formação de vida nestes mundos. No livro A Caminho da Luz é relatado que Jesus, quando a Terra se formou, foi nomeado como espírito responsável pela formação da vida na Terra. Né? E Jesus, no livro Boa Nova, lá quando ele está no Horto das Oliveiras, ele faz uma prece em que ele deixa claro, ele diz a Deus: quando me criaste muito tempo antes disto aqui se tornar realidade. Ou seja, Jesus deixa claro que ele passou por um caminho parecido com o nosso, só que há muito tempo atrás. Isso vale para os anjos. Então, esse estudo nos convida a refletir
que nós também somos espíritos a caminho da perfeição, né? Nós também, um dia, seremos espíritos de luz, mas gostaríamos de chegar mais rápido lá. Qual o meio mais rápido de chegar lá? Na pergunta 919A do Livro dos Espíritos tem uma boa receita. Nos autoconhecer. Diariamente fazer uma avaliação de nossa vida, nossa conduta, nosso comportamento. Se agimos de acordo com os ensinos de Jesus ou em desacordo com tais ensinos. Se tudo o que fizemos naquele dia gostaríamos que os outros nos fizessem. Se tem coisas que fizemos naquele dia que não gostaríamos que os outros nos fizessem, vale a pena adotar o propósito de evitar repetir esses equívocos. Sim, não é fácil, eu mesmo sei. Mas temos impulsos dentro de nós, tais como impaciência, arrogância, né? Prepotência, preconceito, que só nos libertaremos deles se fizermos um esforço consciente para nos libertar desses impulsos. Uma sugestão é praticar a humildade. Tentar fazer um esforço de ser humildes, de pensar mais antes de falar e avaliar se o que vamos dizer gostaríamos de ouvir. Se o que vamos fazer gostaríamos que outros nos fizessem. Sem desculpas. Joana de Ângeles é clara. Temos que viver os ensinos de Jesus. Temos que batalhar para domesticar o homem velho que dormita dentro de todos nós. Assim, aceleraremos a chegada ao estágio de espírito puro ou espírito perfeito. Nos libertaremos das imperfeições. Uma boa leitura para nos ajudar a isso é aquele capítulo O Homem Bom, O Homem de Bem, que tem no Evangelho. Vale a pena ler, que ele retrata uma porção de qualidades que um ser humano de bem deve ter. Leiamos com calma e avaliemos com relação a nossos comportamentos. E tentemos nos esforçar para nos tornar melhores. Bom, como a fala anterior caiu pouco depois desse tempo, vamos encerrando o nosso estudo por aqui e vou postar um resumo do estudo do Livro dos Espíritos, uma conclusão, para que todos possam ler. Assim, vamos fazer uma pequena prece de encerramento do nosso estudo. Pai querido, graças vos damos por ter apresentado esse estudo, que tuas bênçãos envolvam a todas as pessoas que ouvirem, e a mim também, e que todos possamos tomar o propósito de nos autoconhecer mais e de nos tornar a cada dia melhores, acelerando assim nossa caminhada evolutiva. E tendo mais vontade de estudar também. Fica conosco, Pai querido, e ilumina sempre nosso caminho e entendimento. Assim seja.